eu quero deixar aqui de imediato um alerta de spoilers. A gente vai dar os maiores spoilers possíveis nessas 3 obras. Então, vamos para a terceira obra de hoje, que é Vinland Saga. E aí já estamos falando dos Vikings, cara. O Vinland Saga começa o primeiro capítulo com um personagem chamado Thors, né? Thors. Um Thor é muito, imagina 2 Thor. Thors. O Thors é o seguinte, ele era um guerreiro de um exército da Dinamarca chamado Jomsvikings. Um exército muito orgulhoso, com pessoas que usavam manto, que tinham um código, eram guerreiros, serviam ao rei da Dinamarca, enfim. E o Thors luta 20 anos nesse exército e mata muita gente. Ele era um assassino, ele era o melhor combatente, né? E aí, numa das batalhas, um soldado leva ele para dentro do mar, ele mata o cara dentro do mar, afogando, e aí ele vai dar na praia e ele decide que aquilo não é mais vida para ele. Né? Ele foge, ele deserda, ele simula a própria morte, ele deserda e ele vai viver na Islândia. Ele estava na Escandinávia e ele vai viver na Islândia. E ele vive durante 15 anos, tem mulher, tem filhos. E o segundo episódio do anime começa mostrando que o Thors foi descoberto, né? Sim. E aí um representante dos Jomsvikings vão na ilha da Islândia, na vila onde estava o Thors, e convocam ele para a guerra. Thors, você vai vir para a guerra, o rei está disposto a perdoar a sua deserção, mas você terá que vir, eu estou indo agora, você daqui a 2 dias pega o barco e vai lá para o lugar tal que você vai participar da guerra. Se você não for, eu mato toda a vila. E aí o Thor é obrigado a ir para a guerra, não querendo ir para a guerra. E aí o que acontece? No final do episódio, você sabe que é um estratagema do Flock, que é esse representante, e ele pede para um mercenário a morte, a cabeça do Thors. Né? Sim. E aí tem o primeiro arco que vai até o 6º episódio, né? Uhum. E aí acontece uma coisa incrível. Vai lá, Gilson. Antes da gente chegar, né, nesse ponto, eu acho que é muito interessante. Já no primeiro episódio, a gente entende que o Thors é um cara poderosíssimo, fortíssimo, né? O anime, por mais que um arcabouço moral impecável, né? Não, então, e aí eu acho que quando a gente começa a ver, a apresentação ela sempre mexe muito comigo também, porque me lembra da primeira situação problemática que é apresentada, que é quando um escravo foge, sim, vai parar na casa do Thors. O Thors aceita esse escravo, sabendo que não deveria fazer, né? Porque existia tenta salvar a vida dele, uma regra, tenta salvar de todo jeito, ao ponto de que ele em um certo momento, ele o dono desse escravo, né? Chega até a casa do Thors, né? E faz uma cobrança de que ele quer o escravo de volta, né? Que ele vai punir esse escravo pela fuga. E o Thors, munido de toda a capacidade física para derrotar não só aquele senhor, mas todos os soldados dele, né? A gente vai ver que em Vinland, por mais que ele esteja falando dos vikings, a gente vai ver que existe uma diferença de força ali sobre-humana de alguns personagens, né? O Thor é um desses casos, ele tem uma força sobre-humana, é o exército de um homem só, né? Que ele conseguiria ali derrotar todos eles. É o Big Boss, né, Gui? Isso, né? O Big Boss, cara, é o Big Boss, né? E aí ele opta por não dar um passo em direção à violência. Ele topa comprar o escravo, sabendo que o escravo morreria, porque ele não tinha condições de sobreviver, já estava com a saúde muito debilitada. O Thors compra o escravo para dar uma morte digna para esse escravo, né, para enterrá-lo. Então, na apresentação tem uma cena que mostra eles diante do túmulo desse escravo, que me arrepia também. E aí, uma parte central dessa narrativa é a relação do Thors com o filho, né? O filho observa o pai e o filho tem aquela, né, o Thorfinn, que vai ser o nosso protagonista, ele vai ter uma relação com o pai de observar e interpretar todas as ações do pai como ações de fraqueza. Ele não conhece o passado do pai. Ele não viu o pai como uma máquina de guerra. Ele não conhece o fragor do campo de batalha. Não conhece o fragor do campo de batalha. Tudo que ele tem é a ilusão de brincadeiras juvenis, de pequenos treinos que eles têm ali com espada. De madeira, né? De madeira, né? Em que ele não tem a menor noção do que é a guerra, do que é a violência, do que é tirar uma vida. E ele olha pro pai como um fraco,
naquele momento. Eu acho que isso pra mim é de uma potência, assim, o Thor como essa mesma figura. Ele é fraco porque ele abraçou a vida, né, disso? Sim. O Thor abraçou um compromisso com a vida, né? Com a vida, é uma ética pela vida, sobretudo, né? Alguém que conheceu a morte, que foi um cara que foi um serviçal da morte. Serviçal da morte, exatamente. Muita gente viu a morte pelo ferro do Thor. Né? Pelo ferro do Thor. E aí, eu acho mais um ponto que unifica, né, os 3 grandes personagens aí, os nossos 3 sóis, né, dessas narrativas, que são personagens que pagam um preço por terem assumido um compromisso ético, né? A gente já viu bastante do Ned, né, por ter sido esse bastião moral, correto, falar a verdade, assumir os seus compromissos. A Teresia, por optar por sair da vida e defender, né, aquela criança, ela paga também o preço, né, ela é perseguida, ela passa a ser hostilizada. E o Thor, mais uma vez, por ter optado por um caminho que prioriza a vida, ele vai pagar um preço também. E, inclusive, ele paga o preço de sentir o repúdio do seu próprio filho, né? Sentir que o seu filho não consegue conhecer isso. E aí a gente vai ter justamente... Tem uma cena pra mim que é simbólica, quando o Thorfinn descobre uma adaga, uma pequena espada, uma espada de criança, que uma criança pode usar, né? Não é de criança, mas uma criança pode usar. Ele abre, tira da bainha e vê o brilho do metal e fala, é belo. Sim. E aí o Thor chega, pega na lâmina e sai sangue na mão. E ele fala assim, contra quem você vai usar isso, Thor? E o Thorfinn fala, contra o inimigo. E aí o Thor pergunta, quem é o teu inimigo, Thor? Aqui diz, é de arrepiar, né? É de arrepiar. Homem, o Thor fala, nenhum homem é inimigo de nenhum homem, Thor. Sim. E aí, né, ó, já deu arrepio de novo. A gente vai ver um personagem, né, que tá disposto a pagar o preço final pra não derramar sangue de novo, né? E é isso que ele vai fazer. Ele vai morrer por causa disso, né? Ele vai morrer pelos seus valores, pelas suas crenças, né? E aí a gente vai ver uma situação em que, né, o Thor, então, ele é coagido a ter que participar, né, sob a ameaça da vila. Então ele é colocado nesse jogo que todos os outros personagens que a gente citou também são colocados, quer ser colocado nessa situação limite. Qualquer escolha que ele vá fazer vai derramar sangue de alguém, né? Tem esse risco. Então, no final das contas, ele faz um plano, né, de que, na verdade, ele pega e coloca o pessoal no barco para levar, faz toda a cena, mas ele já está planejando que o único sangue que seja derramado fosse o dele, né? Mas aí o nosso querido Thorfinn, a nossa criança problemática, né, ele vai querer seguir o pai, né, imaginando que eles vão para a guerra, ele entra no barco, vai junto com o pai, né, escondido, e eles vão, né, nesse barco. E aí o pai, né, no meio já distante, né, da Islândia, eles vão descobrir que o menino tá lá. Mas o plano do Thor era ir com eles até um ponto, para depois que eles fossem embora e só ele ficasse, né? Se eu não me engano é isso. Que é o plano do Thor. Mas o Thor não sabia que ele estava com a morte secreto. Exatamente, do plano secreto para matá-lo. Né? E aí a gente vai ver uma cena absolutamente incrível, um combate assim, que eu acho fantástico de ser assistido, né? Em que vai vir. Antes da gente falar do combate, vamos falar da figura do Askeladgis, que é o anti-Thor, né? E que é interessante, o anti-herói, que é muito mais desenvolvido e tem um número de minutos em que ele aparece em cena muito maior do que do próprio Thor, e isso é incrível, né? Sim. Ele é o oposto do Thor e ele é o personagem da série. Olha que coisa incrível. Ele é o oposto do Thor, mas ele não é exatamente o oposto do Thor totalmente, se a gente for pensar. Porque o Askeladd, né, ele vai aparecer pra nós como mercenário, um cara apaixonado. Só pra falar, o Askeladd é o líder de um exército de 100 homens mercenários. Mercenários. Faz qualquer coisa por dinheiro, sacou? Isso, e sim que ele nos é apresentado. Ele é o cara que faz tudo por dinheiro, é um cara com... A gente vê ele como um cético, nem é um cético, como um cínico em relação à vida, assim, né? Um cara que aprendeu a ignorar as coisas, a viver de uma maneira muito, muito cínica mesmo em relação a tudo. E aí ele vai com essa tropa, né? Obviamente ele contratado para cumprir essa tarefa é um grupo de mercenários muito bom, né? E aí eles
Ele entra Ele pergunta pro Flock, que é o líder dos Joe Vikings, por que vocês não fizeram o serviço? Por que terceirizar o serviço pra gente? Sim. E o Flock evade, não quer responder. Sim. E aí depois ele fala pro segundo da linha de comando, né? O cara que vira o Berserker. Ele fala, ó, ele não quis fazer o trabalho porque esse homem vai dar trabalho. Ia desmoralizá-lo, né? Ia desmoralizá-lo, sim. E aí o Askeladd, ele vai ser, né, um personagem que a gente vai ver. Ele vai ser o cara responsável por matar o Thor, né? O Thor nessa batalha incrível no barco, mas ele não vai matar o Thor pelas vias normais, né? A gente vai ver um conflito. Ele vai matar pela dissimulação, de novo, né? Dissimulação. Nós vamos ver ali um combate em que os dois são grandes guerreiros, mas em que o Askeladd não tem a menor condição de ganhar do Thor. É a mesma coisa da Teresa e da Irene. Os dois são incríveis, mas não tem, cara. Não tem par. Né? Nós vamos ver o Thor como essa figura sobre-humana mesmo, né? Pulando de um barco pro outro, né? Derrotando centenas e centenas de pessoas, aquela figura imparável. Com soco, né? Com soco. Isso que é interessante. A gente vai ver que ele sabe que ali ele não tem outra escolha senão entrar no combate, mas até ali ele vai levar essa ética de não tirar a vida, porque ele poderia simplesmente ter pego a espada e seria até muito mais fácil para ele matar todo mundo. Mas ele só dá golpes que não são letais em toda a tripulação. Ele vai derrubando um por um, com socos, batendo com a bainha da espada. E a cena que chama atenção é que tem um guerreiro desse grupo mercenário que come um cogumelo e vira um berserker. Berserker é estilo a pele do urso. O cara fica incontrolável, ganha uma força enorme e o Thor massacra. É tão rápido que chega a ser frustrante. Você fala assim, nossa, vai ser uma batalha agora. Pum! O Thor joga o cara de um barco pro outro. Tipo assim, cara, o Thor é muito forte. O Thor é um semideus, é um Hércules, cara. Isso, é uma figura divina mesmo, né? E aí, o único jeito de vencer, né, que a gente vai ver, vai ser o Askeladd fazer a dissimulação e colocar a vida do Thor, né? Então, o Thor aceita a morte para proteger a vida do filho. E aí a gente vê essa figura, o Askeladd, que, né, vai ser um personagem que durante muito tempo vai nos parecer como um cara desprezível em muitos sentidos, né? Mas que carrega por trás algum tipo de valor disso. E aí nós vamos descobrir lá o cabo, né, da história, que na verdade ele tinha um grande projeto, né, por trás do que ele tá fazendo, né? Ele não é só esse cara cínico. Ele age de cínico para alcançar essa questão maior que tem relação com todo um povo, né? E aí quando a gente conhece a história, nós vamos ver que diferente do Thor, que o Thor viveu a violência e opta por manter uma ética absolutamente estrita, né? E viver a sua vida, a vida da sua família ali dessa maneira, né? Tentar criar uma vida pacífica. O Askeladd é o cara que tem um projeto político que vai ser levado a cabo ao longo da história, que a gente só vai perceber isso lá pro final. A gente começa a perceber que o Askeladd tem alguma coisa que não é só cinismo, né, ao longo da história. Tem alguma coisa por trás desse cara, né? E aí, o que eu acho legal que a gente vê, eles apagam, né? Então, quando o Thor sofre é colocado nesse jogo sem escapatória para ele, né? Ou ele teria que optar pela morte do filho. Então ele faz lá um acordo, aceita morrer, uma cena em que ele toma uma punhada de flecha, né? Ele é flechado e a gente vê que ele aceita a morte, ele abraça a morte, né? Com uma certa tranquilidade até, sabendo que o filho dele está sendo resgatado, mas o filho é marcado decisivamente por essa experiência, né? E aí é o seguinte, o Thorfinn, que é o nosso personagem a partir desse segundo arco da narrativa, vai ser o personagem da narrativa, ele e o Askeladd. O Thorfinn é a figura do ressentimento, porque o Askeladd matou o pai na frente dele. Na frente dele. E ele jura vingança pro Askeladd. Ele não sei como vai parar num barco que o Askeladd leva, igual quando você pega um carro, bota um laço e leva o outro carro. Ele leva um barco de rebote, o Thorfinn tá sozinho nesse barco. E o Thorfinn vai viver uma criança de 6 anos com um grupo de mercenários assassinos. Sim. E o Thorfinn vai ter que aprender a matar gente pra sobreviver. Sim. Né? E no episódio 6, que o Thorfinn mata o primeiro homem dele, o Thorfinn ainda criança, é uma cena brutal. É brutal. É brutal. O Thorfinn é brutalizado pela vida, cara. Sim, com pra certeza. sobreviver, ele é brutalizado.
E ele é um personagem que ao mesmo tempo carrega tanto um sentimento de que ele tem um compromisso de vingar do pai, como uma culpa também, né? Porque se ele não estivesse naquele barco, as coisas na cabeça dele talvez teriam sido diferentes. Né? E aí o Askeladd vai passar a cumprir uma função paterna bizarra, né? Assim. E é muito interessante a relação do Thorfinn, a relação ambivalente que o Thorfinn estabelece com Askeladd, né? Porque se no primeiro momento era vingança, vou te matar, não consigo te matar, criança, então eu vou ficar mais velho e vou te matar. Estou aqui para matar você, sabe? É uma coisa meio Gangue de Nova York. Não sei se você lembra desse filme, mas o Butcher, o açougueiro, aceita que o cara cresça pra matá-lo. Né? E o Askeladd aceita o Thorfinn no bando, sabendo que o Thorfinn poderá matá-lo no futuro. É uma relação muito doida, cara. É uma coisa maluca isso. E aí que a gente... não matou o Thorfinn simplesmente, né? Então, essa é isso. É aí que eu acho que a gente vê a primeira vazão de uma ética ali do Askeladd, né? Tipo, ele faz uma promessa pro Thor, né? Em relação de que não... Pro Thorfinn, e aí ele fala pro Thorfinn, né? E aí a gente vai acompanhar, isso eu acho interessante, né? A cada nova fase do Thorfinn, ao longo do anime nós vamos ver o Thorfinn em crescimento, né? A gente vai ver alguns episódios dele novinho, depois ele um pouquinho maior, até ele ficando adulto. E a gente vai ver ele sempre, né? O Askeladd dando a chance pra ele. Você quer me enfrentar? Tudo bem, pode me enfrentar. E aí os dois sempre se enfrentam, né? A gente vê em alguns momentos ele dando a chance pro Thorfinn matá-lo e ele sempre se defendendo como grande guerreiro que ele claramente é, né? E o Thorfinn não consegue, mas ele deixa o Thorfinn vivo e a gente tem essa coisa. Ele sabe. Quando o Thorfinn estiver vivo, eu tenho a chance de estar morto no futuro, né? O Thorfinn é o cara que dá vingança, ele vai vingar o pai mais cedo ou mais tarde. E ele não elimina o Thorfinn, isso é muito interessante. E aí a gente vê, ele nos dá uma justificativa de que ele estaria usando o Thorfinn como uma arma, né? Ele vê um potencial no Thorfinn e de fato ele usa o Thorfinn em vários momentos como uma ferramenta. Batedor, né? Como um batedor, como alguém que é capaz, né, de fazer coisas. O Thorfinn tem que se provar o tempo todo, isso é interessante também, né? O Thorfinn sabe que para ele ser reconhecido pelo bando, ele tem que se provar, né? E aí quando a gente vai ver essa primeira morte, a gente vê uma criança vivendo dos restos, tendo que caçar, tendo que se provar, matar, conhecendo a guerra num sentido mais brutal das suas questões, né? E aí, eu acho que o Thorfinn, de todos, eu acho que é o que a gente mais percebe a escuridão. Né? O Thorfinn é aquele nosso planeta que ficou no escuro e no frio, né? Com a ausência completa de um sol. Eu acho que ele é o personagem que mais representa isso pra mim, né? Porque ele tá vazio de tudo, né? De qualquer bom sentimento que possa estar presente. O Thorfinn, ele é um cara absolutamente amargo. As expressões dele são sempre de amargura, né? O cabelo caído. E aí é que tá isso. Eu vou dar um grande spoiler da primeira temporada, que é o último episódio, e que o Askeladd morre. Sim. E essa cena do Thorfinn recolhendo no ar o corpo morto do Askeladd, e aí, tipo assim, a adaga dele cai, que é o símbolo dele, cai. Sim. E na lâmina vai passando toda a vida do Thorfinn. Eu tô até arrepiado aqui. É simplesmente de explodir a cabeça isso. Pois é, e aí é o momento em que a gente descobre que o Askeladd está longe de ser esse cínico, né? A gente já começa a ver que o Askeladd aposta no Canute, né? Que é um dos personagens. É o Canute mesmo? O Canuto. Canuto. Que ele é o filho do rei é um dos filhos do rei da Dinamarca. Da Dinamarca, que é encarado como um fraco, né? Uma figura fraca durante boa parte da história, mas que para o Askeladd representa a possibilidade de um rei que não vai usar da violência como única linguagem. Isso é muito doido, né? O Askeladd, ele se veste de uma figura absolutamente execrável que está buscando uma certa dimensão de paz no futuro. Então, por isso que eu falo que ele é um anti-Thor, mas no final das contas, ele é um cara disposto a levar os seus valores. Dois polos, e aí você unisse num anel, né, os dois polos. Isso, eles se encontram em algum ponto, e a morte dele no final é um sacrifício em prol de um grande projeto. Né? O Askeladd morre ali para preservar o Canute, né? Essa visão de futuro. Ele mata o rei. Ele se finge de louco para em nenhum momento apontar para o Canute,
né? Ele se finge de louco para matar o rei. Toda a culpa recair sobre o rei, mas dá a possibilidade ao Canute de se tornar essa figura política que vai dar um novo rumo para as coisas. Mas aí um detalhe na vida do Canute. O Canute tinha um protetor. Sim. E o Askeladd se convence de que, em algum momento, o protetor do Canuto tinha que ser retirado para o Canuto crescer. Isso é muito brutal, cara. Mas, ao mesmo tempo, é a vida, né, cara? Tem que sair para o discípulo desabrochar. Poder desabrochar em algum momento, né? A cena que ele mata o preceptor do Canuto e o preceptor do Canuto, o Askeladd faz algumas promessas. Quando ele vê valor em alguém que está morrendo, o Askeladd fala assim: eu, Askeladd, filho de fulano, neto de ciclano, eu fazer isso. Sim. E aí o cara tá morrendo, ele fala assim: você vai cuidar do Canuto, né, cara? Sim. Aí ele fala: eu prometo que eu vou fazer alguma coisa por isso. Ele é esse personagem, ele é um personagem absolutamente incrível também, né? Eu acho ele incrível. O torce por essa firmeza, né? Essa fortaleza moral. Mas é uma mistura de Hércules com Ned Stark, né? Sim, com certeza. Ele é puro, ele é um personagem com uma faceta pura, clara, ele é aquilo. Agora, o Askeladd vai muito mais longe do que ele na história, justamente porque o Askeladd é esse multifacetado, né? Isso, ele é multifacetado, ele é um camaleão, ele se veste de várias cores, cara, e ele é secado ao meio, então ele consegue chegar longe, cara. Sim. É bem isso mesmo. E aí ele dá, né, que até aquela lição sobre a própria vingança, a história dele dá uma lição de que a vingança ela pode ser planejada, né? Ela pode ser a construída. A vingança nunca é plena aqui. Porque o Thorfinn, ele é aquele vingador também puro. Ele não faz estratagemas. A vingança dele não tá a favor de um projeto. Não tá a favor de um projeto e ele não quer se vingar. Ele tem uma certa honra na sua vingança, precisa ser uma vingança limpa, cara a cara, dando condições para o seu adversário. De matar o Askeladd se deixa matar por ele à noite, furtivamente, ele não mata o Askeladd. E ele não mata, ainda que essa seja uma das habilidades que ele desenvolve, ele é rápido, né? Ele é um ladino, né? Ele é um ladino. Ele é um ladino. Isso, ele luta, né, com as suas faquinhas e tal. Ele poderia ter feito isso. Então, isso é até interessante a gente pensar que talvez seja uma herança do Thor, né? Essa figura pura. O pai era puro, ele, de certa forma, encarna essa pureza mais voltada para vingança. Já o Askeladd, ele é mais um que eu consideraria que tem uma virtude política do Maquiavel. Ele faz o que é necessário para chegar a um objetivo, né? E aí ele vai se transformar no meio depois fazer coisas até execráveis, né? Que a gente vai olhar como aquela... Tem um episódio que ele tem que matar uma vida inteira. Esse episódio é muito doído. Esse episódio é muito doído. É muito doído. É visceral também, né? Assim... Então ele é uma figura muito interessante. Aí a gente vê esse crescimento do Thorfinn, mas o Thorfinn ainda está num processo de autocompreensão, né? Eu acho que essa coisa o Thorfinn, pra mim, ele é o mais incompleto de todos esses personagens que a gente citou. Porque a Claire, no Claymore, ela é uma personagem que ela tem uma bondade, ela tem algo de belo na Claire que vai salvar muita gente, já, né, ao longo da sua caminhada. A Claire, nem se diga, né? Nem se diga. A esses personagens faltam ferramentas, né? Faltam se tornar pessoas mais capazes de fazer aquilo que eles têm em si. O Thorfinn, pra mim, como eu falei, ele é esse personagem que tá absolutamente perdido. Ele tem uma única luz, que é a vingança. Mas o resto, ele não sabe quem ele é. Ele não sabe quem o pai era de verdade. Ele vai descobrir isso naquele diálogo quando ele tem com quando ele encontra o tio, né? O tio, né? Que é aquela outra figura absolutamente destruidora. Um gigante, né? Um gigante, né? Ele é mais uma representação de um semideus, né? De um... O cara luta com... Pra você ter noção, se você não assistiu, o cara luta com um tronco de árvore. É uma coisa assim, absurda. E aí ele começa a conhecer o próprio pai e me parece que boa parte dos dilemas dele, ele vê o pai em alguns momentos, né? É porque ele não consegue compreender o que aconteceu. Como? Porque ele vê o pai dele. Pra ele, o pai era um arregão. O pai fugiu. Né? De começo ele acha o pai um fraco, depois ele vê o pai como uma máquina, né? Um ser... E de repente o pai morre
sendo aquela figura toda poderosa. Como que isso faz sentido na cabeça do menino? E aí ele tem o Askeladd, que é uma figura absolutamente enigmática, que ele também não consegue entender todos os sentidos que envolvem decifrar o que o Askeladd é o enigma da esfinge, né, cara? Ele é, o tempo todo ele é um enigma para nós também, né? Que só vai ficar claro quando a gente vê um pouco mais da história dele, a relação dele com a Galícia. Agora me fugiu, com a relação dele com aquele país quando eles têm que cruzar, né? Você vê que tem um projeto político por trás. E o Thorfinn é essa figura que, de repente, né? E aí a obra, né? Esse primeiro arco termina para nós, que na verdade é um prólogo da grande história, né? Tudo isso que a gente vê na primeira temporada do Vinland é um grande prólogo. A gente vê o Thorfinn perdendo mais uma vez a luz que ele tinha, né? E cheio de questões. O Thorfinn é esse personagem que precisa encontrar sentido sobre todas as coisas, né? Ele é um cara que a gente viu que já se tornou um guerreiro muito competente, mas que ainda não tem caminho, não tem direção, né? Ele vai se apegar, acredito que, né, o próximo caminho vai se conectar ao Canute de alguma maneira, né? Mas eu acho ele o grande sofredor dos nossos três. Acho que o que mais sofre, porque há uma dor existencial ali que além da dor física, né, da física. Tem uma dor existencial, né? A Claire não tem dor existencial. A Claire é resoluta, né? Sim. É resolvida nesse sentido, né? A marca da Claire ela tá disposta. O Jon Snow tem um momento que ele tem que desertar da patrulha, enfim, mas ele também é um cara que tem que segue bem o caminho, né? Sim. O Jon Snow. Agora, o Thorfinn é uma pessoa, um planeta que se perde mesmo. Ele não sabe pra onde vai, e aí a gente tem, né? Então, cada um desses outros, o Jon Snow e a Claire, tem um arcabouço moral que já nos é apresentado, né? São personagens que têm uma moralidade ali. O Thorfinn só tem a vingança mesmo. Ele faz tudo em prol disso, né? Então, a gente fica com desejo de acompanhar esse crescimento dele, né? Dele se tornar, dele se encontrar, dele ter seu próprio projeto, dele ter seu próprio sentido, né? Então é muito marcante. Eu indico todo mundo que assista, que leia também. Isso, olha só. Já tem mais de uma hora essa conversa. Eu acho que foi uma conversa absolutamente incrível. Tipo assim, para você ver como o Fernando falou no começo, né? São obras da cultura pop, da cultura nerd, enfim, mas são obras que refletem o mundo, que nos fazem pensar, como deu para perceber na narrativa minha aqui do Fernando. Né? Eu acho que tem obras dentro da cultura pop que trazem o que há de melhor sobre uma reflexão do homem nesse mundo, né? Nesse mundo que muitas vezes é brutal. Se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que o canal expanda suas atividades, colabore conosco. Nossa chave Pix é o e-mail do canal, filosofiacomóculos@gmail.com. Tudo junto e sem acento. Nos ajude, mas só se você quiser. Um abraço.